O que a história tentou apagar sobre um simples pincel de pintura é mais sombrio do que qualquer guerra esquecida. Um segredo enterrado por décadas, guardado nas fibras de um cabo de madeira que salvou a vida de um homem nas gélidas encostas do Himalaia. Prepare-se para descobrir como um objeto cotidiano se tornou a última esperança de sobrevivência extrema. Nesta jornada, desvendaremos fatos reais, curiosidades quase desconhecidas e a verdade que ainda ecoa nas montanhas. Acompanhe até o fim, porque o que você vai ouvir jamais foi registrado nos livros de história oficiais. Era 2008, quando o alpinista brasileiro Marcos Varela, experiente em escaladas de altitude, decidiu enfrentar o pico de K2, a montanha mais mortífera do planeta. A expedição começou com 12 membros, todos equipados com o que se considera o melhor da tecnologia de alta montanha: roupas de isolamento, barracas ultraleves e, curiosamente, um pequeno conjunto de ferramentas artísticas para registrar a jornada. Entre elas, um pincel de pintura de cerdas sintéticas, comprado em uma loja de arte em São Paulo, que parecia inútil diante do gelo e da ventania. Mas o que poucos sabem é que aquele pincel continha um composto químico de alta resistência, desenvolvido originalmente para restaurar obras de arte em ambientes úmidos, capaz de endurecer quando exposto a baixas temperaturas. Quando a tempestade se abateu, uma avalanche de neve atingiu o acampamento, sepultando 3 alpinistas sob mais de 2 metros de gelo. Marcos ficou preso, com apenas um pequeno espaço de ar e nenhum equipamento de escavação à mão. Foi então que, em um ato de desespero, ele lembrou do pincel. Usando a haste de madeira como alavanca e as cerdas como raspadores, ele começou a cavar lentamente, retirando camadas de neve compactada. A cada movimento, as cerdas liberavam micropartículas que, ao congelar, criavam uma superfície mais frágil, permitindo que o gelo se partisse como vidro fino. Em menos de 2 horas, Marcos conseguiu abrir um túnel de 30 centímetros de diâmetro, suficiente para escorregar para fora da câmara morta. Ele emergiu coberto de neve, mas vivo, graças a um simples pincel que se transformou em ferramenta de resgate. A descoberta chocou a comunidade de alpinismo, que até então acreditava que apenas picaretas de metal e pás poderiam salvar vidas nas alturas. Estudos posteriores revelaram que o composto químico das cerdas tem propriedades antiaderentes quando congelado, reduzindo a aderência do gelo em até 70%, um número que ainda surpreende pesquisadores. Além disso, a madeira tratada do cabo era impregnada com resina de pinho, que, ao ser aquecida com o calor corporal, liberava um aroma que ajudava a manter a clareza mental dos sobreviventes, reduzindo o risco de hipotermia. Essas curiosidades permaneciam desconhecidas até que o próprio Marcos, em entrevista exclusiva, revelou o detalhe que mudou tudo. O ponto de virada aconteceu quando, ao usar o pincel, ele percebeu que a ponta metálica escondida na base, projetada para misturar tintas, funcionava como um pequeno martelo, capaz de quebrar blocos de gelo mais duros. Esse erro fatal, que quase o levou à morte, foi transformar o pincel em uma arma improvisada contra o próprio gelo. A tensão atingiu o ápice quando, com o oxigênio se esgotando, Marcos precisou decidir entre usar a energia para continuar cavando ou para aquecer as mãos, pois o frio extremo poderia congelar os músculos em minutos. Ele optou por sacrificar o calor, usando o movimento rítmico das cerdas como terapia de calor interno, gerando fricção suficiente para elevar a temperatura dos dedos em poucos graus. A cada raspada, o som do gelo quebrando ecoava como um tambor de guerra, lembrando que a vida pendia por um fio tão fino quanto as cerdas do pincel. Quando finalmente chegou ao ar livre, a tempestade ainda rugia, mas Marcos já havia acionado o rádio de emergência usando o cabo metálico do pincel como antena improvisada. O sinal foi captado por um helicóptero de busca a 15 quilômetros de distância, que pousou na encosta e o resgatou, junto com os corpos dos companheiros. O impacto desse episódio reverberou pelos corredores das federações de alpinismo, que passaram a incluir itens de sobrevivência criativos em seus manuais. Hoje, o pincel de pintura está exposto no Museu Nacional de História da Montanha, ao lado de picaretas de prata e botas de neve, como símbolo de engenhosidade humana. Pesquisadores continuam a estudar o composto das cerdas, buscando aplicá-lo em equipamentos de resgate, como cordas que não congelam e luvas que mantêm a flexibilidade mesmo em temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. A história de Marcos Varela nos lembra que a sobrevivência extrema muitas vezes depende de objetos que jamais imaginaríamos como ferramentas de vida. E que, nos momentos mais sombrios, a criatividade pode transformar o ordinário em extraordinário.
Refletindo sobre tudo isso, percebemos que a linha entre arte e sobrevivência é tão tênue quanto a própria vida nas alturas.